Fala galera, sou Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo nós vamos falar dos conteúdos propostos no volume 5 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 9º ano do Ensino Fundamental. Caro aluno, você já é inscrito em nosso canal? Se sim, muito obrigado. Se não, a oportunidade é agora. Se inscreva logo para que você possa receber os novos vídeos aqui postados. Ativa também o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. É que esses vídeos dão um trabalho enorme para ser produzidos e também me dá mais motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Ô galerinha, sejamos também solidários. Compartilhar esse vídeo para seus colegas para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão também entregar suas atividades para seus professores e todo mundo garantirá também a sua aprovação. Então, é hora de compartilhar para todo mundo esse vídeo. Você inscrito pode mandar o seu alô e o seu nome e a cidade onde você mora pode aparecer aqui no vídeo. Deixe aqui nos comentários ou no grupo do Telegram para quem vai o seu salve. E hoje o alô inscrito vai para Gabriel Alves, que deixou seu muito obrigado e disse que os vídeos estão ajudando ele muito. Também para Oneida Ruda, parabenizou então pelos nossos vídeos e parabenizou pelo nosso trabalho. E também vai para Reinaldo Correia, que apesar de nós termos uma boa explicação, 80% das pessoas queriam apenas as respostas. Lembrando, Reinaldo, que o objetivo desses vídeos é trazer um direcionamento para as respostas e não dar a resposta pronta. Isso é obrigação de vocês, alunos, tá bom? Conte comigo sempre enquanto professor. Meu forte abraço. Para os conteúdos da primeira semana do PET 5 do 9º ano, a unidade temática a ser estudada será conexões e escalas. Objeto do conhecimento, intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania. A habilidade que você vai conseguir concretizar com esta aula será reconhecer e analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes históricos geográficos de sua divisão entre Europa e Ásia. Os conteúdos relacionados são o conjunto de países que formam a Europa e a Ásia, Europa e Ásia, Eurásia, continente ou supercontinente, o quadro físico-natural da Eurásia, o relevo, clima, vegetação e hidrografia, o quadro físico-natural da Eurásia e suas diferentes regionalizações e, por fim, as questões socioambientais da Eurásia. O tema, gente, da aula de hoje será os aspectos físico-naturais e histórico-geográficos da Eurásia. Com esta aula, caro estudante e cara estudante, você vai estudar um pouquinho mais sobre a Eurásia e os motivos pelos quais considera-se a existência de dois continentes. De um lado a Europa, do outro a Ásia. Apesar de sabermos que se refere a um imenso bloco de terras quase que contínuo. Então, vamos a alguns conceitos relacionados então à Eurásia. Bom, por meio de observações de mapas, nós podemos concluir que existe um imenso bloco de terras chamado de Eurásia e dividimos Europa e Ásia, que não estão totalmente separadas por oceanos ou mares, né? Como se observa, por exemplo, neste mapa. Nós temos mais ou menos aqui 90 países que formam esses dois continentes. Do ponto de vista físico ou geológico, esse bloco continental é chamado de Eurásia. Mas, do ponto de vista histórico, cultural, social, né, considera a existência de dois continentes, Europa e Ásia. Os limites da Europa e da Ásia são o Mar Cáspio e o Mar Negro, além, é claro, dos Montes Urais, que é uma extensa cadeia montanhosa antiga, que se estende desde o norte até o sul da Eurásia. As civilizações que se formaram na Ásia e na Europa apresentam importantes diferenças entre si. Nós temos aí que a Europa, gente, é o berço, né, da civilização e da cultura ocidental. Foi na Europa que surgiu, então, as principais culturas que nós conhecemos hoje. Nós temos também as religiões no continente europeu, como o cristianismo, as línguas latinas mais faladas no mundo, em vários países, inclusive aqui no Brasil, e nós temos ainda a população majoritariamente branca.
Já o continente asiático, por outro lado, representa a civilização mais oriental, que agrupa inúmeras culturas e permitiu também o desenvolvimento de várias religiões, como o budismo, o islamismo e algumas línguas como o árabe, o chinês, entre outras. Apesar de diferentes, os países europeus e asiáticos apresentam características que os identificam, como parte das culturas ocidental e oriental. Outra informação muito importante em relação à Ásia e à Europa, a existência de alguns países chamados transcontinentais, que são países que estão distribuídos nos dois continentes, que é o caso da Rússia, Turquia e Chipre, que encaixam-se nessa categoria. Tem terras tanto do lado da Ásia quanto do lado europeu. Boa parte da população russa vive mais ao sul do território, como nós sabemos, onde o clima é mais ameno do que as áreas do norte, que o clima é frio e polar, com temperaturas extremas. E a capital, que é Moscou, está situada na porção europeia do país. Olha só que interessante. Nós temos a parte europeia do país, que é a parte onde está Moscou, e é nela que se concentra a maior parte da população. Então, por um lado, nós temos a proximidade com o continente europeu, por outro lado, nós temos ao norte o frio extremo que impossibilita a moradia naquele lugar. Portanto, nós temos a Rússia como um país transcontinental. A Turquia também é um país transcontinental. A capital, que é Istambul, é dividida em duas porções pelo Estreito de Bósforo, tanto do lado europeu quanto do lado asiático. Gente, o caso do Cáucaso. O Azerbaijão, a Geórgia e a Armênia formam a região que nós conhecemos como Cáucaso, localizada entre os mares Cáspio e Negro. Ela toma emprestado o nome de uma cadeia montanhosa que ocupa parte do território da Europa e da Ásia. A Armênia é localizada ao sul das montanhas e pode ser considerado um país asiático do ponto de vista físico. Porém, considerando o histórico e as características políticas e culturais, nós temos esse país como um país europeu. Os três países integrantes da ex-União Soviética, quando a União Soviética se desintegrou lá em 1989, com o fim do socialismo e da Guerra Fria, nós tivemos então a dificuldade de alguns países fazer essa transição do socialismo para o capitalismo. A região do Cáucaso é um exemplo disso. É uma região conflituosa e nessa região resulta grande diversidade étnica, linguística e religiosa. Além disso, a Rússia, Irã e Turquia têm interesse econômico na região devido à presença de jazidas de petróleo e gás natural. É importante lembrar que não há consenso sobre a classificação dos países do Cáucaso como europeus ou asiáticos. Algumas fontes incluem como Ásia, outras referem-se como países europeus. Observe bem agora o mapa da região do Cáucaso, um mapa político. Observe aqui, gente, nós temos a Federação Russa, nós temos aqui a Geórgia, a Armênia, Turquia, Irã, Azerbaijão, Chechênia, entre outras regiões. É uma região pertencente ao Oriente Médio, que agrupa então vários países. E aí, você já me segue nas redes sociais? Se sim, muito obrigado. Se não, a oportunidade é agora. Deixei aqui na descrição do vídeo os links para o meu Facebook, o meu Instagram e também para um grupo especial do Telegram. Olha só, tem dois links, um para o aluno e o outro para o professor. No grupo de alunos eu vou postar os gabaritos, todos em PDFs, de todas as atividades de todas as semanas dos PETs. E no grupo de professores postarei materiais exclusivos para aprimorarmos nosso trabalho durante essa pandemia. Aguardo todos vocês lá. Pessoal, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos propostos no volume 5 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 9º ano do ensino fundamental. Só tenho que agradecer a você que curtiu e compartilhou esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.